Fala galera do Mengão, eu sou Alcidon Cunha, aqui do canal Fanáticos por Notícia. E nós estamos aqui para trazer as últimas atualizações do Mengão. Hoje que nós temos informações sobre o caso do Ninho do Urubu. Vamos continuar falando do caso do meio-campista Ramírez, do Bahia, envolvendo aquele caso com o meio-campo Gerson. E também vamos falar da preparação do Mengão para o jogo contra o Fortaleza. Mas antes, eu peço que você não esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante você estar conosco nessa jornada. Não esqueça também de dar o seu joinha e de acionar o sino para que você seja comunicado toda vez que tivermos publicado aqui um novo vídeo. Galera, caso Ninho do Urubu. Flamengo, que nós sabemos que recentemente chegou a acordo com a família de Pablo, né? Família do Pablo Henrique. E esse acordo fez também o Flamengo estar esperançoso, né? De completar mais um acordo, dessa vez com a família do Christian. Nós sabemos que é lamentável o que vem acontecendo em relação ao tratamento que a diretoria do Flamengo tem dado às famílias desses garotos. Sabemos que são crias da base, eram jogadores que poderiam ter rendido muito, mas muito dinheiro para o Flamengo. E o que nós temos visto, sinceramente, aqui como alguém que todos os dias noticia aqui fatos, né, e que envolve o time do Flamengo, na minha opinião, há um descaso geral da diretoria do Flamengo em relação digamos assim, à assessoria, da assistência e resolver logo de vez esse caso, que é uma contradição muito grande. Você gasta 84 milhões de reais, né, com a contratação do atacante Pedro. Você, nesse intervalo de tempo, contratou o Gustavo Henrique, contratou o Léo Pereira. E essas indenizações para esses garotos, né, para a família desses garotos, não seriam, digamos assim, um volume de dinheiro tão grande para o Flamengo, tendo em vista o orçamento anual que o clube tem. Então, uma bagatela que o Flamengo tirasse do seu orçamento teria resolvido esse problema de forma definitiva e o Flamengo teria sido um exemplo. Mas, infelizmente, o Flamengo está se tornando um exemplo ruim, um péssimo exemplo, né, no cuidado e na assistência dessas famílias. Foram 10 vítimas, 10 pessoas que perderam as suas vidas, foram 10 sonhos que se acabaram, que morreram. Então, o Flamengo, como diretoria do Flamengo, o Flamengo deveria ter agido de forma rápida e não deveria ter estendido essas ações para que elas chegassem aos tribunais. O Flamengo poderia ter se antecipado. Mas o que nós vimos recentemente foi o Flamengo continua lutando na justiça e cada família dessas tinha uma indenização que girava em torno de 10 mil reais por mês, que isso não é nada para o Flamengo. O Flamengo na justiça conseguiu reverter essa indenização e ficou em 5 mil reais. O que nós temos visto na realidade, meus amigos e minhas amigas, é que o Flamengo está matando essas famílias no cansaço, né? E aí os acordos estão surgindo mais pelo cansaço, pela demora, pela possibilidade desse processo se arrastar por 5, 6, 7, 10 anos sem que haja uma solução. Esses garotos e agora em janeiro vai fazer 23 meses, né? Agora no dia 8 de janeiro, em que eles perderam as suas vidas, são 23 meses de angústia. Fevereiro já vai fazer 2 anos e nada se resolveu da forma correta. O Flamengo fica fazendo acordos paralelos e certamente essas famílias têm sido prejudicadas. Galera, um outro assunto que nós queremos trazer aqui é a possibilidade de entrar agora. Recentemente o Flamengo, nós recebemos a notícia de que o Vinícius Júnior, que hoje é atacante do Real Madrid, está sendo possibilitado, está sendo veiculado, né, notícias de uma possível saída do Vinícius Júnior. E já há, inclusive, times interessados, como por exemplo o Arsenal, né, que tem interesse no atleta
Inicialmente esse interesse seria por empréstimo, mas esse tipo de negociação com o Real Madrid dificilmente vai se concretizar, porque o Real Madrid não tem o costume de emprestar jogadores promissores, tá? Porque o Real Madrid nesse momento pretende, e se concretizar essas informações, é vender. E aí ele seria vendido na ordem de 50 milhões de euros, 312 milhões de reais. Como o Flamengo tem uma participação, né, ficou uma parcela de 2,5%, isso renderia aos cofres do Mengão 8 milhões de reais, que poderia ser utilizado, né, de várias formas, inclusive para pagar essas famílias que aguardam muito tempo, né, uma solução para receber aquilo que elas têm direito, porque perderam seus filhos e perderam as suas vidas. Então espero que o Flamengo utilize bem esse dinheiro, mas que o Flamengo resolva a questão do ninho do urubu. Uma outra informação ainda envolvendo aquilo que nós discutimos ontem aqui no canal, sobre os laudos apresentados pelo Bahia, né, que contradizem os laudos apresentados pelo Flamengo. Isso criou uma situação, um imbróglio jurídico muito grande, porque são dois laudos, né, que apresentam versões diferentes, enquanto o laudo apresentado pelo Flamengo, né, embora, e aí todos aqueles nossos, digamos assim, colaboradores que interagiram conosco ontem no canal, eles disseram e foram claros, né? Eu até gostei muito da discussão que nós fizemos aqui no canal, porque muitos disseram que o próprio Flamengo, né, nunca apresentou provas de que o Ramírez tenha dito, se dirigido ao Gerson e tenha dito cala a boca, seu negro, até porque nem mesmo digamos, nos laudos apresentados pelo Flamengo apresenta essa versão, mas apresenta um diálogo anterior envolvendo o Bruno Henrique, que no caso, esse laudo apresentado pelo Flamengo, o Flamengo diz que o Ramírez teria chamado o Bruno Henrique de seu negro. E aí o mesmo laudo também apresenta trechos em que o Bruno Henrique chama alguns jogadores do Bahia, né, de arrombado, e também se dirigindo ao Ramírez, gringo de M. E aí continua essa confusão. O Bahia está convicto, né, da versão apresentada pelo seu meio-campista Ramírez, tanto é que na tarde de ontem o Bahia já reintegrou, soltou nota, reintegrando o meio-campista Ramírez de volta à equipe principal. Vamos continuar seguindo esse caso para saber quem vai estar com a verdade. Um outro assunto que nós estamos trazendo aqui para o nosso canal é a preparação do Flamengo para o jogo contra o Bahia. O Flamengo que ontem treinou e os jogadores foram dispensados, mas hoje já se reapresentam. O Rogério Ceni tem levado a sério esse momento crítico, né, do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo ainda tem uma vantagem de 5 pontos confortável, embora tenha um jogo a mais, e o Flamengo tenta encurtar essa distância. O Flamengo que vem com 3 novidades para o jogo contra o Fortaleza. Uma é a presença do Pedro no lugar do Gabigol, por conta, né, da suspensão do Gabigol. A outra, o René no lugar do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz pegou o 3º cartão amarelo. E a outra seria o retorno do William Arão, que possivelmente deverá começar de início na equipe titular contra o Fortaleza. Fortaleza que não vem bem no campeonato. Nas últimas 10 partidas só conseguiu uma vitória e está ali rodeando, flertando com a zona do rebaixamento. Por isso, torcida do Flamengo, não espere um jogo fácil, vai ser um jogo complicado para o Flamengo, mas o Flamengo, se jogar o seu futebol, né, da forma que vem jogando, são 4 vitórias consecutivas. O Flamengo tem que chegar no Castelão e se impor como favorito e fazer valer esse favoritismo, pressionando o adversário desde o início do jogo, como o Rogério Ceni tem feito em algumas partidas, e jogando para vencer. O Flamengo não pode pensar sequer
empatar essa partida. Precisamos encurtar essa diferença em relação ao São Paulo. E nós acreditamos que o São Paulo pode, inclusive, tropeçar neste sábado, porque ele joga contra o Fluminense. Galera, eram essas as notícias que nós estamos trazendo hoje. Espero que você tenha apreciado, gostado. Interaja conosco aí no nosso canal. Valeu, torcida do Flamengo. Valeu, Mengão.